Começa logo mais às 9 horas no Supremo Tribunal Federal o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 aliados por tentativa de golpe. Todos integram o chamado núcleo crucial da trama para manter o ex-presidente no poder. O caso será analisado na primeira turma do STF, composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Hoje e amanhã, o tempo será reservado à leitura do relatório e à exposição dos argumentos de acusação, representada pela PGR e também da defesa. Na semana que vem, os ministros vão apresentar os votos, começando por Alexandre de Moraes, e definir a sentença em caso de condenação. Entre os réus estão, além de Jair Bolsonaro, o delator e ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, tem as fotos ali de cada um deles. Cadê? O Mauro Cid. Os ex-ministros Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, vice na chapa do ex-presidente nas eleições de 2022, o deputado e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. A expectativa é de que Jair Bolsonaro não compareça ao julgamento. Se condenado, ele pode pegar até 43 anos de prisão, João Pedro Melo, falando conosco direto de Brasília. Bom dia para você, é isso mesmo? Oi, Carlinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, viu? A gente já está aqui no Supremo Tribunal Federal para esse primeiro dia de julgamento, que começa logo mais às 9 horas da manhã. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, está vendo aqui a movimentação já, porque soltaram a cachorrada. O pessoal da segurança já chegou aqui fazendo a varredura, essencial para que esses trabalhos comecem logo mais às 9 horas da manhã. Foi feita a varredura em todo o prédio do Supremo Tribunal Federal, também foi feita a varredura na casa dos ministros do Supremo Tribunal Federal e com isso, depois dessa varredura, obviamente, se nada for encontrado, estará então liberado o prédio para que os trabalhos comecem. Bom, sobre Jair Bolsonaro, a expectativa dos advogados é de que, de fato, ele não compareça a esse julgamento. Eles vão pedir para que ele não venha presencialmente aqui à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Serão julgados também 7 réus apontados pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento na organização de um suposto golpe de Estado, e esse grupo integra o chamado núcleo crucial. A gente tem, como a Carlinha falou, o general Walter Braga Neto entre essas pessoas, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, também Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e essa lista ainda tem nomes como Augusto Heleno, que era chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres foi ministro da Justiça e Segurança Pública à época dos atos de 8 de janeiro de 2023, era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, também Alexandre Ramagem, que era diretor-presidente da Agência de Inteligência, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e o responsável aí por fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, obviamente também o Supremo Tribunal Federal, para tratar desse esquema, dessa suposta tentativa de golpe de Estado. Bom, Jair Bolsonaro ontem passou a véspera do julgamento com a família, a mulher Michele e 3 filhos, senador Flávio, vereador Carlos Bolsonaro e também a caçula Laura, e aliados políticos também visitaram Jair Bolsonaro e disseram que ele aparenta nervosismo, tem conversado pouco, tem se alimentado com dificuldade e está com insônia. Foram reservadas 5 sessões, então, para esse julgamento. A primeira começando logo mais às 9 horas da manhã. Teremos até às 7 horas da noite de hoje. Obviamente, em alguns dias as sessões vão acontecer apenas de manhã, porque há sessões do Supremo Tribunal Federal marcadas para o período da tarde, e a gente vai ter aí uma sessão bem diferente do que a gente está acostumado, né? Primeiro, na sessão de hoje, a gente vai ter o relatório desse caso, é uma espécie de resumo que foi feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e nesse resumo ele deve reforçar, então, as acusações e pedir também, novamente, punição a esses réus. Depois, o que a gente vai ter? Sustentação de cada um dos 8 advogados. Eles vão ter o período de até 1 hora. Se a gente levar em consideração esse período, serão pelo menos 8 horas de julgamento aí só nessa etapa de fala dos advogados, né? Depois dessa etapa inicial, a gente vai ter os votos dos 5 ministros da primeira turma. Isso deve ser
Na semana que vem, o primeiro a votar é o relator Alexandre de Moraes, logo depois vem o ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por fim, o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin. Bom, para condenar ou absolver os réus são necessários 3 dos 5 votos. Essa é uma questão, de fato, que é pacificada, já que são 5 ministros que participam dessa sessão. E aí muitos falavam, tem tendência de pedido de vista? Tudo isso vai depender do que cada um dos ministros vai observar ao longo desse processo de julgamento. Alguns diziam que Luiz Fux podia pedir vista, ele deu insinuações de que não vai pedir. Claro que isso vai depender de como esse julgamento vai se desenrolar. Mas o fato, pessoal, é que a gente já está aqui no Supremo Tribunal Federal, tem muita gente aqui da imprensa já esperando para entrar aqui no prédio anexo 2B do Supremo Tribunal Federal, onde acontecem as sessões da primeira turma. A gente, claro, vai acompanhar todos os detalhes. Começa às 9 horas da manhã. JP, você mostrou, né? Você apontou aí para quem não está acompanhando pelo YouTube. O João Pedro Melo está na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ao lado dele tem uma espécie de tenda escrito Secretaria de Segurança, com algumas pessoas sentadas, tem mesas, tem cadeiras ali e outras pessoas em pé atrás de você, João Pedro. Então você diz que aqueles ali são jornalistas esperando para entrar no prédio, é isso? Quantas pessoas vão poder entrar? Exato. Olha, Carlinha, ali a gente tem a fila, eu vou até sair aqui da frente da tela para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, são mais de 500 jornalistas credenciados, tá? A fila tá gigantesca, esse pessoal acordou bem antes das 5 horas da manhã para estar aqui, para de fato subir ali para a sala da primeira turma, já que são limitados os lugares, né, nessa sessão. Aqui atrás de mim, você falou da tenda, essa tenda é para quem vai acompanhar o julgamento aqui do lado de fora do prédio, exatamente por questões de entradas ou por questões ali relacionadas, de fato a cobertura não vai subir ali para a sala da primeira turma, vai ficar aqui nessa tendinha acompanhando pela televisão. Mas o fato é que são mais de 500 jornalistas credenciados, 3.000 pessoas pediram para acompanhar esse julgamento aqui na sala da primeira turma, ou seja, todas essas pessoas foram credenciadas, vão passar pela verificação de segurança até, de fato, o início desse julgamento. Por isso, essa fila gigantesca aqui do lado de fora do anexo 2B do Supremo Tribunal Federal. A tendência é de que a sala seja liberada daqui a pouquinho para que essas pessoas já comecem a subir, já comecem a se preparar para o início desse julgamento. E JP, como a Carla disse, o ex-presidente chegou a cogitar participar presencialmente do julgamento, desistiu. O filho dele, o Carlos, esteve com o pai na sexta-feira e relatou um Jair muito debilitado, né, magro, sem vontade de se alimentar, sem vontade de nada. Só lembrando que o Bolsonaro recebeu a visita de Valdemar Costa Neto, que disse que caso tivesse condições de ser candidato, ele melhoraria imediatamente, né? O Valdemar decidiu disparar um fogo amigo contra o ex-presidente. Mas o fato é que ele não vai. Ele, os generais e o almirante Garnier podem mudar de ideia no meio do caminho, podem decidir participar. Olha, hoje eu vou. Livremente durante o julgamento, JP? Podem sim, viu? Eles podem decidir participar, tem que avisar, obviamente, a direção da primeira turma, né, para que seja preparado o espaço para que eles estejam aqui, mas a tendência, pelo que a gente estava acompanhando, conversando com algumas fontes aqui do Supremo Tribunal Federal, é que de fato só venham os advogados, tá? A gente, inclusive, estava observando para ver se alguns deles já chegaram, como é que estava essa situação. Até o momento, não, nenhum deles passou aqui pela área em que a imprensa está, essa é a única entrada do prédio, a não ser pela garagem, mas nenhum deles, pelo que a gente ficou sabendo, foi autorizado a entrar pela garagem, então vão passar por aqui os advogados, tá? Por enquanto não há previsão de que os réus acompanhem essa sessão aqui no Supremo Tribunal Federal. Claro que isso pode mudar, mas até o momento não há essa tendência. E uma última, o julgamento está marcado para demorar pelo menos 2 semanas, talvez mais. Há possibilidade de talvez menos? Algum discurso pode ser mais curto, alguma defesa pode ser mais compacta, e os trabalhos seriam adiantados, João Pedro?
Pode acontecer, viu, Megali? A gente lembra que no interrogatório a gente tinha também praticamente 2 semanas, né, reservadas aí para que as pessoas falassem, né, ao ministro Alexandre de Moraes, mas esse julgamento terminou 3 dias antes do previsto, né, exatamente porque foram adiantando ali algumas das oitivas, alguns dos depoimentos, interrogatórios, etc. Hoje, a tendência, pelo que a gente está acompanhando, diante da situação ser longa, um tema um tanto quanto delicado, não é de que acabe antes, viu? Vamos ter sim essas 2 semanas de julgamento, votos longos, muitas questões a serem observadas, portanto, é um julgamento que começa hoje, vai ser extremamente longo e só vai terminar mesmo lá pelo dia 12 de setembro. A gente, claro, vai acompanhar tudo, viu, Megali?